um pouquinho desprovisto dos recursos aqui da tecnologia. Estou fazendo esse vídeo onde é a última caminhada minha nesse pedacinho, nesse espaço que tenho usado por bastante tempo. Esse pequeno espaço, nesses últimos 3 meses, onde tenho feito o que eu considero a primeira etapa de uma recuperação que ainda tem um bom tanto pela frente. De 7 anos de esgotamento, de burnout, e agora bem medicado, controlado. Estou agora entendendo que estou fechando essa etapa. E nesse caminho curto, por muitíssimas vezes andei aqui, na casa de meus pais, e nesse curto espaço, muitas lágrimas, muitas conversas com Deus, muitas vezes no final de um dia, e sentando debaixo da mangueira, aonde ali muitas vezes chorei, falei com Deus. E nesse tempo, realmente eu tenho escutado a voz do Senhor e mostrando para vocês aqui um pouquinho das mangas que caem dessa árvore, que tem muitas mangas. Veja quantas mangas, agora é época de manga. Nesse lugar de paz, que Deus tem me dado a oportunidade de estar por um período, que é a casa dos meus pais, eu tenho realmente sido ministrado por Deus. Tem sido etapas tão claras, tão difíceis ao mesmo tempo. E hoje essa etapa, o que eu poderia talvez chamar da primeira etapa, ela está se concretizando, se fechando. É a etapa onde eu retorno para a Holanda por um curto período, para o casamento da minha filha, e pretendo voltar ao Brasil para seguir o tratamento. Quero estar com os irmãos, com a igreja. E nessa primeira etapa, quantas coisas aconteceram. E estive vivendo, como talvez já falei aqui em alguns vídeos, do lamento para a gratidão, vivendo também outros processos de não pensar tanto na dor, mas procurar a satisfação em Deus. Processos de fechamento de ciclos tão importantes, e um deles eu quero compartilhar com vocês. Eu queria muito estar na casa da família da Ruth, que tem sido tanta bênção para mim. E quando eu cheguei aqui no Brasil, eu fiz um plano de ir, e pelas condições de saúde eu não consegui chegar no destino. Mas dessa vez, agora, no final do ano, eu pude ir e estive então com a família dela. Quero compartilhar esse testemunho com você e talvez principalmente para pessoas que têm sofrido luto. Deus tem me dito para o novo tempo que Ele tem, porque a morte, ela fecha ciclos, ela fecha etapas em nossas vidas para abrir novas etapas para aqueles que ficaram. Como é o meu caso e como pode ser o caso de você, que talvez está agora assistindo esse vídeo sem edição, eu caminhando nesse lugar onde chorei muito, onde caminhei muito, onde estou de frente com a figueira, que tem muitas lembranças para mim, e aqui fiz doce também de figo. Posso aqui colher um, olha, está maduro. Isso aqui significa muito, essa fruta, para as ministrações e as curas de Deus na minha vida. Muito bem, e dessa vez eu consegui chegar até o interior de São Paulo, na casa da mãe da Ruth, o que sempre chamei também de minha mãe. E estando com ela e com toda a família, se tem aqui familiares que estão assistindo esse vídeo, quero agradecer de coração, porque todos estavam à minha espera, fui tão bem recebido. Os sobrinhos me pediam: tio, permita-nos seguir chamando-lhe de tio, pedir-lhe a bênção. Foram chegando mais pessoas,
houve ministrações de Deus naquele dia, eu abençoando vida. Eu lembro da Letícia, uma sobrinha minha, com Bruno, sobre a questão de luto. Letícia, que Deus continue te abençoando e te fortalecendo. Você, Bruno, os outros sobrinhos, o Tiquinho, o Fernando, com as esposas, com os filhos, momentos de oração, comer juntos um churrasco delicioso e depois, naquele quintal gostoso do interior, pedi para a mãe da Ruth, coloquei uma cadeira no centro, chamei toda a família e disse a ela se ela podia sentar ali no meio. Ela sentou e eu me dirigi a toda a família e disse para todos eles: eu quero que vocês nunca se esqueçam do que eu vou lhes dizer. Dessa família saiu uma mulher chamada Ruth, a qual eu tive a honra, o privilégio de caminhar com ela por 30 anos. Um ano que nos conhecíamos, depois nos casamos e por 29 anos de casamento eu pude saber muito bem quem foi essa mulher chamada Ruth da Silva Correia Sene. E eu estava dizendo à família, tenho um orgulho, porque ela honrou a Deus, ela honrou a família, ela foi uma grande mulher de Deus, que a sua história merece ser contada. E fui trazendo palavras para eles de consolo também e de honra para a família que teve no meio deles e para sempre terá a memória de uma mulher que marcou uma geração e deixou um legado para as próximas. E aquilo foi muito especial. E depois de ter passado essa mensagem para eles, eu falei a respeito, me dirigi à mãe dela, a qual eu sempre chamei de mãe, e disse para ela, há 30 anos atrás, ou há quase 30 anos atrás, eu vim aqui, onde ainda o pai era vivo, para pedir a mão de sua filha em casamento. A palavra que eu dei para vocês de que eu cuidaria dela, eu honrei essa palavra. Eu lamento de estar aqui sem ela, mas aprove a Deus que assim fosse. E hoje eu vim aqui para agradecer pelo privilégio que eu tive, pela filha que a senhora e o pai me deu, confiando que eu cuidaria como um bom marido. E fiz isso de todo o meu coração. Mas também eu venho hoje aqui para pedir a sua bênção. A bênção para liberar a minha vida, para que eu siga o que Deus tem para mim. Você que está ouvindo esse testemunho e que está ou passou ou está passando pelo luto, fechar ciclos nesse processo é tão fundamental para que você continue a viver aquilo que Deus tem para você. Eu terminei agora uma caminhada aqui nesse lugar, onde, como eu disse, várias vezes passava aqui chorando, mas agora eu estava me lembrando de todos esses ciclos que foram se fechando, inclusive um ciclo com meu pai biológico, que faleceu e eu ainda não tinha tido a oportunidade de visitar o túmulo dele lá no interior de São Paulo, e dessa vez estive ali fazendo uma oração a Deus, e aonde eu pude entender que o pai que Deus tem me dado hoje, que não é um pai, que não é o pai biológico, ele é um homem precioso, e hoje eu posso chamá-lo de pai, pedir-lhe a bênção, porque fechei um ciclo e abri a oportunidade de crescer em um relacionamento com uma pessoa tão querida, que é o esposo de minha mãe, e que hoje eu posso chamá-lo de pai, de todo o meu coração, pedir-lhe a bênção. Esse é mais um ciclo, mais uma etapa que foi concluída. Mas aquela com a mãe da Ruth, ela foi muito importante, porque o meu coração, ele ficou aberto, ele ficou livre para mim seguir a minha caminhada, para ver o que Deus tem, caminhando com Deus, servindo a Deus. E eu quero dizer para você, feche ciclos na sua vida, procure as pessoas certas, converse com elas abertamente, pessoas envolvidas talvez em uma história de longo tempo, mas que a sua esposa, o seu marido, o filho, alguém veio a falecer. E aí você precisa
de fechar essas etapas, senão você vai ficar talvez preso, como eu tenho conversado nesses 3 meses aqui no Brasil, com pessoas que elas têm dito: Jorge, eu fiquei 10 anos, 15 anos de luto pela minha mãe, pelo meu pai, pelo marido, porque eu não conseguia processar, não conseguia seguir essas etapas. E um dos pontos fundamentais foram esses: tendo mentores, uma psicóloga, tendo psiquiatra para ver se eu preciso de medicamento. Isso tudo é um tabu para o cristão, ainda mais para um pastor. Mas eu disse aos meus mentores: estou aberto a ser ajudado. Esteja aberto a você ser ajudado se você está passando pelo luto e não está conseguindo vencer. E lembre disso, fechamento de ciclos, fechamento de etapas. Nesses dias que estou aqui, ainda num processo difícil, Deus começou a trazer até mim pessoas com situações bem complicadas relacionadas ao luto. E Deus me deu graça e eu tenho visto cura na vida de algumas pessoas, assim, transformações, coisas maravilhosas. E já mais fortalecido, entendendo esses processos, eu posso dizer para você que tive várias oportunidades nesse período no Brasil de conversar com pessoas que estão passando pelo luto. E o meu testemunho tem sido de bênção, de edificação, porque Deus é bom, porque a graça dele me alcançou e porque em cada etapa eu estou conseguindo, como poderia dizer numa linguagem de escola, passar de aula, passar a lição e avançar. Eu posso repetir a aula e vou ter que fazer de novo, mas eu estou realmente entendendo quando Deus fala, muitas vezes palavras fortes, que Ele está me chamando a um posicionamento, e logo então eu posso dizer: eu tenho a escolha de ficar aqui, como foram casos quando Deus me falou: para de ler livros sobre dor e começa a ler livros sobre satisfação, satisfação plena em mim. Esse é um exemplo. E no início eu resisti, mas imediatamente no mesmo dia eu obedeci o que Deus tinha falado, e era difícil no início, depois fui processando e alcançando essa bênção. Da mesma forma, eu quero dizer que para você também pode ser o mesmo caminho. Vai por aí, junto com mentores, junto com pessoas profissionais, pastores, gente séria, familiares sérios, gente que quer te ajudar a você superar essa dor do luto. Eu tenho outros testemunhos para te compartilhar de orações que nesse período eu tenho feito a Deus, e palavras tão claras, mas eu vou deixar para outras oportunidades. Mas eu quero deixar esta mensagem. Deus é um Deus que fecha etapas, inclusive com a morte, para aqueles que ficam vivos, para novos tempos. Quero animar teu coração, de todo o meu coração, dizer para você que Deus quer ensinar também você coisas tão profundas como Ele está me ensinando, para que você avance na sua vida. Um abraço grande. Se você conhece pessoas que estão tendo dificuldade de vencer ou de passar por etapas, ajude elas, encaminhe elas a pessoas profissionais, a mentores, a pastores, a gente séria. Talvez esse vídeo pode ajudá-la também, compartilhe se você quiser. Um abraço grande. Obrigado por você que tem me apoiado, obrigado por você que tem orado por mim, obrigado. E eu pretendo continuar, porque aí está um grande segredo, aí já entra no caso do burnout. Por várias vezes, quando eu apresentei uma pequena melhora, eu voltava ao trabalho de uma forma intensiva e aí eu tinha as recaídas que eram bem piores. Agora eu estou numa primeira fase e agradeço a Igreja da Holanda, a Igreja do Brasil, minha família, meus pais, parentes, amigos, irmãos em Cristo que têm me apoiado, mas eu entendo que estou apenas numa primeira fase. E eu tenho que seguir nesse processo porque eu quero ficar bem para poder servir a Deus com intensidade e seguir alcançando aquilo que Ele tem para mim nesse novo tempo. Nunca esquecerei a Ruth, nunca. Ela terá no meu coração um lugar muito especial, uma memória para sempre de tudo que eu aprendi com ela, de tudo que eu recebi de Deus através dela. E cada um que a conheceu sabe muito bem do que eu estou falando. Uma mulher que abençoou muitas vidas. Mas o Senhor me diz, você tem que seguir. E nesses dias, lendo a palavra de Deus, em Josué capítulo 1, Deus disse a Josué: Moisés morreu. E ali fica bem claro, fecha-se uma etapa.
Agora é com você, Josué. Você tem que seguir. Então eu tenho que seguir e você, que talvez teve que fazer essa entrega também, tem que seguir. Um abraço forte. Que Deus te abençoe nos fechamentos de ciclos na sua vida. Esse é o meu desejo e a minha oração. Até o próximo encontro nosso aqui nesse canal. Um forte abraço.